Glória a Deus. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor, conhecido na igreja como João Nego. Sou discípulo da Mírzia, a líder mais maravilhosa do mundo. E o tema dessa semana foi Senta que lá vem parábola. Mas a gente sabe que quem manda no culto é Deus, quem provê é Deus. Então a gente vai fazer as coisas de acordo com a vontade dele, amém? E o Senhor, Ele ministrou muito forte no meu coração essa semana um tema chamado restauração, sabe? Eu quero muito pregar essa palavra para vocês e eu espero que vocês sejam restaurados essa noite, sabe? Nunca é só mais um culto. Nunca é só mais um culto. Abram a mente de vocês, velho. Nunca é só mais um culto. Esquece o que está em volta de vocês. Esquece o amigo que está em volta de vocês. Não aceitem vir pro culto, velho, e não sair de outra forma, sabe? Entenda uma coisa, velho. A palavra que vai ser ministrada aqui não é para quem precisa, não é ele precisa mais que eu, ou aquela pessoa precisa dessa palavra mais que eu, mas não, eu preciso dessa palavra. Então realmente toma posse, velho. Toma posse. Eu vou sair daqui restaurado, amém? E eu vou ser bem direto assim, eu vou falar duas coisas que Deus ministrou muito forte no meu coração. Deus me revelou duas coisas. Primeiramente, um espírito de depressão mesmo, sabe? Uma pessoa que está chegando muito perto de se mutilar, pensa constantemente em morte. E Deus também ministrou no meu coração muito forte sobre um espírito de solidão mesmo. Uma pessoa que se sente só o tempo todo, se sente sozinha no mundo, não consegue ter amizades, não consegue olhar para o próximo, simplesmente se sente só, quer o tempo todo se retrair, sabe? E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está ministrando muito forte para vocês, para essas duas pessoas essa noite, sabe? Amém? Então vamos para a palavra, glória a Deus. Vamos lá. Restauração. O que significa restauração? Significa conserto de coisa desgastada pelo uso ou reparo. Ou seja, para eu me restaurar de algo, é porque ou eu preciso de um reparo, ou eu já estou muito desgastado. Por muitas das vezes na nossa caminhada cristã, a gente acaba caminhando de uma forma que a gente fica desgastado. A gente precisa de uma restauração. A gente está com muito tempo de uso, e em vez de a gente avançar, a gente parece uma máquina que só simplesmente se estraga, sabe? E o que precisa, o que é necessário para essa máquina? A restauração. Entenda uma coisa essa noite. Deus está te chamando para ser restaurado essa noite. Amém? Deus está te chamando para ser restaurado essa noite. Então, realmente preste bastante atenção aqui. Amém? E vamos para cima. Para os que anotam, para os que gostam de revisar depois, o primeiro ponto é obediência. Amém? Obediência. Glória a Deus. Primeiro ponto, obediência. Entenda uma coisa. Para sermos restaurados, é necessário que nós sejamos obedientes. Entenda uma coisa. Se você não for obediente, você nunca vai conseguir ter uma restauração em Deus em si. Sabe? Como eu disse para vocês, por muitas das vezes a gente vive uma vida cristã desgastada. Tá o tempo todo sempre a mesma coisa, vem para os cultos, não consegue receber nada de Deus, não sente vontade de fazer devocional, não sente vontade de orar, não sente mais a presença de Deus como sentia antes, tá o tempo todo desgastado. O tempo todo desgastado, o que é necessário? Uma restauração. E o primeiro passo para isso é obediência. Obediência. Esse é o primeiro passo para você ser restaurado. Se você quer ser restaurado essa noite, velho, às vezes você até pensa, caraca, mano, eu tô vivendo até um momento bonzinho com Deus. Mas não era que nem antes. Eu não tô que nem antes. Então é necessário que a gente venha ser restaurado. E o primeiro passo para isso é a obediência. Eu vou dar um exemplo disso. Uma pessoa que ela tem problema com alcoolismo em si. Para ela ser liberta do álcool, o que ela precisa fazer? Ela precisa ser obediente. Ela precisa tomar uma atitude em relação a isso. Como assim, João, tomar uma atitude em relação a isso? Ela tem que ir atrás de um tratamento, ela precisa ir atrás de uma decisão. Ela precisa decidir por ela mesma. Não, peraí. Eu tenho um problema com álcool, eu reconheço o meu problema. Eu reconheço que eu não sou mais como antes. E o que acontece?
eu preciso tomar uma decisão. E a decisão está voltada para a sua obediência, velho. Amém? Glória a Deus. Primeira rede de jovens do ano, galera. Só eu que tô animado. Amém? Então entenda uma coisa. O primeiro ponto é: você precisa obedecer. Se você quer ser restaurado, se você quer voltar a ser como era antes, ou realmente não ser mais aquele crente desgastado no sentido de, ai, eu tô vivendo isso aqui, já não é mais a mesma coisa que antes, tô por aqui só por estar. Entenda uma coisa, Deus ele quer te restaurar essa noite, e começa pela sua obediência. Amém? Quem tem Bíblia, abre em Salmo 51, 12. Amém. Vou ler, amém? Salmo 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Nesse versículo de Salmo 51, vai falar sobre a história de Davi. Como é que era a história de Davi em si? O que aconteceu? Davi ele era o único homem da Bíblia que foi um homem segundo o coração de Deus. E o que aconteceu com ele? Quando ele pecou, ele adulterou, o que ele fez? Ele não só cobiçou a mulher do próximo, mas como adulterou com ela e ainda planejou a morte do cara. Beleza, ele pecou. E a primeira coisa que ele vira para Deus, ele fala isso aqui, ó. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi atrás do perdão. E qual foi a segunda coisa que ele fez? Senhor, me dê um espírito pronto a obedecer. Sabe? Se você não vive em obediência, cara, você tem uma cobertura, você tem um líder, você tem pastores, você tem seu pai, sua mãe. Se você não consegue obedecer, você não vai conseguir viver, não vai só conseguir não viver uma vida com Deus, mas também não vai conseguir ser restaurado. Amém? Eu vou dar um próprio exemplo meu, um testemunho meu próprio. Foi quando eu fiz meu encontro com Deus. Quem aqui já fez um encontro com Deus? Amém. O encontro é? Glória a Deus. E eu era um cara que eu era totalmente entregue aos meus próprios prazeres. Eu era um cara que eu era entregue ao que os meus olhos desejavam. Eu era um cara que era afundado em bebida. Eu fumava muita maconha. Eu fazia muita besteira, sabe? E eu lembro que a primeira coisa, quando o Pablo ele me chamou para a igreja, a minha primeira preocupação é, caraca, mas eu vou ter que me santificar, mano. Eu vou ter que obedecer. E eu não quero. Mas aconteceu que eu vim pra cá, ele insistiu. Quando eu fui pro meu encontro com Deus, eu vivi os 3 melhores dias da minha vida. Eu nunca experimentei algo como eu experimentei aqui dentro. Eu entendi uma coisa, que quem convence o ser humano do pecado não somos nós. João 17, 8 vai falar o quê? O Espírito Santo vem para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Sabe? O que isso significa? Significa que quem convence nós do pecado é o próprio Espírito Santo. Então o que acontece? Quando eu estou pecando, quando eu estou fazendo merda, quando eu não estou vivendo uma vida com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clamar para o Espírito Santo, velho. Tantas as vezes que eu já tive problema com o pecado mesmo em si, eu saí do meu encontro, eu pequei, eu fiz besteira, confessei, mas a primeira coisa que veio sobre o meu coração foi o quê? Deus, eu preciso que você me ajude. Eu sozinho eu não consigo. Eu sozinho não consigo me santificar. Eu sozinho não consigo te buscar. Eu preciso de você, sabe? Entenda uma coisa, a gente vive um evangelho muito louco. A gente segue um Deus que nasceu de uma virgem, que morreu, ressuscitou ao 3º dia, sabe? Então a gente vive um evangelho muito louco. Então o que a gente precisa crer? A gente precisa tomar posse do que foi nos dado. E o que foi nos dado? O próprio Espírito Santo, sabe? Entenda uma coisa, o Espírito Santo está aqui para agir num relacionamento diário com você. Um relacionamento próximo com você, um relacionamento próprio de amizade. Sabe? Então toma posse disso. Sabe? Se eu tenho um problema com o pecado, não só chega para confessar, porque por muitas das vezes eu fui curado pelo confessar, sabe? Eu fui curado pelo confessar. Mas não só
ao ponto de, ai, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, mas sair daqui eu continuo a mesma coisa, eu não mudei nada, eu continuo um desobediente, eu vivo um pé dentro e um pé fora. E o que fala lá em Apocalipse 3, 15, 16? É melhor que você seja frio do que morno. É melhor que você seja frio do que morno. Então, realmente, velho, se você está numa situação desgastada, velho, Deus ele te trouxe essa noite para você ser restaurado. Entenda uma coisa. Não é a Yasmin, não é a Thalita que vai estar aqui na frente ministrando louvor que vai obrigar você a ser restaurada. Não é a Duda que está orando no canto. Não é o Pablo que está lá atrás orando. Não é o Gustavo que está mexendo nas coisas, que está servindo. Não, velho, é você. Entenda uma coisa. O Espírito Santo ele quer uma amizade profunda com cada um de nós. Foi nos dado. Tomem posse disso, velho. Se eu tenho um problema com alguma coisa, velho, peça ajuda. O Espírito Santo me ensina a ser obediente. Foi isso que Davi fez. O que Davi falou? Vou até ler de novo. Salmo 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Ele falando para o próprio Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sabe? Ele entendia que não adiantava só pedir perdão pelos seus próprios pecados, só falar que está arrependido, mas ele entendia que se ele não vivesse uma vida obediente a Deus, ele não ia ser restaurado. Ele ia ser apenas só mais um frio. Sabe? Entenda uma coisa, eu nunca vou me esquecer de uma frase que eu li no livro do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe. Ele falou assim, se o cristianismo é falso, de nada importa. Se o cristianismo é falso, não tem sentido a gente estar aqui. Agora, se ele é verdadeiro, ele tem infinita importância. Ei, velho, acorda. É uma eternidade, ele tem infinita importância. O que ele não pode ser de moderada importância. Se você tem tratado o Espírito Santo de forma moderada, você não tem sido obediente. Você não tem dado valor ao próprio sacrifício de Jesus sobre a vida de vocês. Amém? João, ouvindo isso, eu falo do meu próprio testemunho vivo. Eu era um cara que a primeira pergunta que eu fiz pro Gessé quando eu entrei na igreja, ei, Gessé, vou ter que parar de ficar com as meninas, mano. Sim, meu cara, foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. Preocupado com o pecado, preocupado com parar, sabe? Mas quando eu vivi minhas experiências com Deus, como muitos do que já viveram, eu entendi o quê? Eu tenho um Espírito Santo. Eu sei que ele vai me ajudar. Eu sei que ele vai me incomodar. Ele tá aqui do meu lado, velho. Entenda uma coisa, você tá aqui sentado hoje, velho. Não se contente em viver um relacionamento longe do próprio Espírito Santo. Não se contentem. Não se contentem. O que tem acontecido, velho? O que tem acontecido, sabe? Amém? Então o primeiro ponto é, velho, não saia daqui sem pegar essa palavra. Sabe? Realmente queira ser restaurado. João, eu estou vivendo meu melhor momento com Deus, pois eu preciso ser mais restaurado. Eu lembro quando eu fiz esse devocional na minha vida, eu comecei a orar sobre isso, eu orei lá em casa, Deus, eu estou até vivendo um momento bom contigo, mas eu entendi que a minha restauração, a restauração que o Senhor quer me dar é diária. É diária. Então o primeiro passo que você tem que fazer é ser obediente. Se você não for obediente, você nunca vai ser restaurado. Vai continuar um frio para sempre. Enquanto todo mundo está crescendo, você está lá, a mesma coisa. Não é nem quesito de o outro estar crescendo ou estar se comparando. Mas você está perdendo a oportunidade de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Amém? Amém? Glória a Deus, velho. Quem está vivo? Se eu perguntar aqui qual é o primeiro ponto, será que vão saber? Qual é o primeiro ponto? Ah, rapaz. É legal pregar assim. Amém? Vamos lá. Então, o primeiro ponto é a obediência. Entenda uma coisa. O primeiro passo, João, eu entendi o que é restauração. Eu acho que eu estou vivendo isso atualmente na minha vida. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O Espírito Santo está direcionando agora para vocês. Seja obediente. Seja obediente. Não seja negligente com o seu pecado. Eu já te dei direcionamento. Você só está se fazendo de surdo. Amém? A gente às vezes só se faz de surdo, mas às vezes ele já deu o direcionamento. Não precisa um anjo cair na frente, ou um profeta vir aqui na frente, ou ter um evento grande para você entender que o Espírito Santo está te direcionando a ser obediente. Então a primeira palavra que ele fala é, quer ser restaurado? Quer parar de viver uma vida fria? Seja obediente. Amém? Vamos lá. Esse segundo ponto é top. Segundo ponto, voltar
o que praticava antes. Para quem está anotando, o segundo ponto é voltar o que praticava antes. Jeremias 3:22. Quando vem esse silêncio assim, já vai pensando, caraca, mano, onde é que eu tenho errado, mano? O que eu tenho feito, mano? O que eu tenho que fazer para ser restaurado, mano? Às vezes é necessário um confronto, mano. Sério mesmo. Se não tiver confronto, a gente não cresce, mano. A gente não pode aceitar regredir como rede de jovens, como ministério. E no seu próprio relacionamento diário com Deus, vocês não podem aceitar regredir, velho. Queiram ser restaurados essa noite. Amém? Jeremias 3:22. Posso ler? Glória a Deus. Voltem, filhos rebeldes. Eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde. Nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Reparem uma coisa, velho. A primeira coisa que ele fala, que Deus administra para o povo. Voltem, filhos rebeldes. Voltem, filhos rebeldes. Precisamos reconhecer que não estamos mais... Por muitas das vezes a gente demora para reconhecer. Qual é o primeiro passo para eu mudar? Eu primeiro preciso reconhecer onde eu estou. Caraca, eu não estou mais no meu auge da minha vida cristã. Eu não estou mais vivendo meu primeiro amor. Eu tenho esfriado muito. Eu não tenho mais sentido vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho mais sentido vontade de orar. Eu tenho parado de fazer isso. É porque vocês também já entendeu que... Primeira coisa que eu quero que você entenda. Orar, ler a Bíblia, jejum. É disciplina espiritual. Não é quando você quer. É disciplina. Um trabalho, você vai chegar atrasado no trabalho? E aí, Gabi, tu vai chegar atrasado no teu trabalho? O que acontece se tu chegar atrasado no teu trabalho? Já era, é? Mesma coisa. É questão de sobrevivência. Quer sobreviver? Entenda essa disciplina, amém? Ou seja, a gente tem que voltar ao que nós fazíamos antes. O que eu fazia antes de eu decair? O que eu fazia antes de eu decair? Eu fazia mais jejum, eu orava mais, eu lia a Bíblia mais, eu colava em pessoas que eram cheias de Deus, que isso influencia. As pessoas que você anda influencia. Não se enganem. As pessoas que vocês andam influenciam. Se você anda com gente cheia do Espírito Santo, você vai querer ser cheio do Espírito Santo. Eu falo isso por própria experiência. Eu tenho o privilégio de estar liderando uma célula lá na praia de Iracema com Samuel. Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de orar, de ter relacionamento com Deus, entendi que a palavra é uma disciplina. Então nunca tive muitas falhas em relação a isso. Mas quando eu comecei a andar com Samuel, comecei a ver que o cara era cheio da palavra. Chegou lá na célula, os caras faziam pergunta, ele respondia de uma forma sinistra. E não era sabedoria humana, mano. Era sabedoria divina, mano. Só com palavra. Eu colei nesse bicho, mas achei, caraca, mano. Eu preciso melhorar meu conhecimento bíblico, mano. Então entenda uma coisa. A pessoa que você anda, se ela não te agrega em nada espiritualmente, sinto muito, ela tá te afastando. Amém? É necessário você ter discernimento, velho. Tenha discernimento. Vamos lá. Ou seja, nós temos que voltar ao que praticávamos antes. Entenda uma coisa. Se liga o que fala nesse versículo de Jeremias. Voltem, filhos rebeldes. Eu os curarei da sua rebeldia. O Senhor, ele tem uma promessa. Vocês são rebeldes. Mas eu estou disposto a curar vocês. Ei, entenda uma coisa. Vocês são filhos rebeldes. Mas qual a promessa que ele entregou? Se vocês voltarem, eu estou disposto a curar vocês. Eu estou disposto a restaurar vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, prestem atenção na misericórdia de Deus. Imagina você estar lidando com pessoas rebeldes. Quem aqui já lidou com pessoas rebeldes, assim? Já teve um primo ou um parente que dava trabalho em casa, discípulo, amigo, realmente que dava trabalho, que não queria o bem, que só não conseguia ouvir direcionamento. É horrível, velho. Então, preste atenção na misericórdia de Deus. Imagina você estar lidando com pessoas rebeldes. E você não tem... De pessoas que vocês não têm nem um pouco de prazer, mano.
Pessoas rebeldes, gente que lida com pessoas rebeldes, não tem nem um pouco de prazer com essa pessoa, mano. Agora preste atenção na misericórdia de Deus. Filhos rebeldes, eu estou disposto a curar vocês. Isso é muito forte, mano. Isso é muito forte. Real, mano. Toda vida que eu penso na misericórdia de Deus, mano, eu acho é algo que é impressionante, mano. Amém? Então valorizem. Apocalipse 2, 4 ao 5. Revisando. O primeiro ponto para você, João. Eu quero ser restaurado. Eu quero sair de uma vida que eu tô só decaindo. Que eu não continuo, que eu tô de baixa. Qual é o primeiro ponto? Eu primeiro preciso ser obediente. Amém? Tô pegando, não se distraiam, velho. Não se distraiam. Qualquer coisa é motivo para vocês não prestarem atenção e não serem restaurados, mano. Não aceitem sair daqui desse culto sem estar restaurado, mano. Eu posso estar no meu melhor momento com Deus, mano, mas eu preciso de uma restauração. Eu preciso de mais, mano. Eu preciso de mais, mano. Olha o Deus que a gente segue, mano. Não se contentem com pouco que vocês têm ganhado, com o que vocês têm recebido, mano. Não tenham preguiça de buscar o Espírito Santo, mano. Amém? Apocalipse 2, 4 ao 5. Vou ler, tá? Todo mundo abriu? Porque às vezes eu tô aperreado aí tentando abrir as coisas e se eu já ler logo, eu fico doidinho. Vou ler, tá? Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Pega essa palavra. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro no lugar dele. Entenda uma coisa. Vou até voltar. Reparem no que ele fala nesse versículo. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. A partir do momento que você sai do seu primeiro amor, a própria palavra fala, você caiu. O que representa o caiu? Você está em pecado. Eita, João. Então eu estou em pecado? Tá. Tanto que ele fala depois. Presta atenção. Arrependa-se. Ou seja, não é um pecado que necessita de um arrependimento. Jesus é tão bom com a gente que ele não só fala que é um pecado que você caiu, mas ele te dá a solução de como você vai sair disso. O que ele fala? E pratique as obras que praticava no princípio. Pegaram? Pegaram? Se eu não estou vivendo o primeiro amor, eu estou em pecado. Porque não depende de Deus para você estar vivendo o primeiro amor. Depende de você. Amém? Primeiro ponto. Para eu ser restaurado, eu preciso ser obediente. Segundo ponto. Voltem a praticar o que vocês praticavam antes. Voltem. Voltem. Terceiro ponto é pior, viu? Só dando toque. Velho, eu realmente sinto muito forte no meu coração que Deus ele tá dando luz para muitos essa noite, sabe? Resposta para muitos essa noite. Olha a misericórdia de Deus, mano. Real, porque não é nem o tema que é para ser pregado, mano. Então, valorizem, mano. Não só ouçam, mas pratiquem. Amém? Terceiro ponto, sacrificar. Para quem tá anotando o terceiro ponto, sacrificar. Primeiro ponto, João, qual é o primeiro ponto? Obediência. Segundo ponto, voltar às obras antigas. Ou voltar ao que praticava antes. Terceiro ponto, sacrificar. Todas as três coisas que eu falei são extremamente difíceis de fazer. São extremamente difíceis de praticar. Mas pense comigo, velho, a gente faz tanta coisa difícil na nossa vida, velho. Quando Deus pede algo pra gente, a gente negligencia. A gente deixa de lado. A gente não quer fazer logo. Ou a gente dá desculpa. É porque é isso, é porque é aquilo. Eu falo isso não por vocês, eu falo isso por mim, porque eu já vivi isso. Quando Deus me deu a palavra, João, seja obediente. Vocês não têm noção tanto de desculpas que eu dei. E cada desculpa que eu dei, cada vez eu decaía. Eu falei assim, não, chega de desculpa, eu vou obedecer.
eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Amém? Então, são 3 coisas extremamente difíceis, velho. Mas eu garanto pra vocês que se vocês praticarem, vocês vão sair daqui restaurados. Restaurados. E não é pela força do seu próprio braço. Se depender de você, meu filho, pode já sair daquela porta ali. Peçam ajuda. Pra quem? Pro Espírito Santo. Tomem posse daquilo que foi entregue a nós. Tomem posse. Tomem posse. Eu mesmo me proclamo. Eu sou amigo do Espírito Santo. Eu sou amigo do Espírito Santo. Deus entregou algo tão grande pra mim, eu vou deixar de tomar posse daquilo que já foi me dado, mano. Tanto que... Vou contar uma história engraçada pra vocês. Esses dias agora eu tava orando, né? Acho que eu tinha terminado de fazer essa palavra. Acho que foi antes de ontem. Ou foi ontem, não sei. Aí eu tava orando, tocando violão. Aí quando pensei que não, eu recebi uma ligação. Mas estão me ligando, mano. Aí eu atendi, né? Aí, João, não, eu tô com uma proposta de emprego e tal. De jovem aprendiz, não sei o quê. Eita. Aí eu treino, aí minha mãe começou a botar corda. Não, João, vai, não sei o quê. Aí eita. Então vou pensar, mãe, vou orar, vou saber a direção de Deus. Fiquei desesperado. Ele pediu até 5 horas pra me dar a resposta. Orei, nada de Deus. Fiquei desesperado. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Orei, nada. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Vim pra igreja, dei de cara com a minha líder aqui no caminho. Mísia, aconteceu isso aqui. Seja voz de Deus na minha vida. Falhei o que eu devo fazer? Ore. Amém. Vim pra igreja. Cheguei aqui, botei meu joelho no chão. Comecei a orar. Senhor, é de Deus. Senhor, eu devo fazer isso. Senhor, eu devo fazer aquilo. Eu falei, nada, nenhuma resposta. Confirmação 5 horas da tarde. Eu falei assim, Deus, vamos fazer o seguinte. Eu vou aceitar. Agora, se não for da tua vontade, breca 100%. Mesmo que eu fique chateado. Porque eu prefiro ficar chateado do que ficar sem fazer a tua vontade. Cheguei aqui no outro dia, falei até com a Liara. Liara, me ajuda no currículo, não sei o que e tal. Terminei. Vim pra perto assim, eu fui falar com o menino e tal. O cara começou a falar comigo. Não, você quer a oportunidade de emprego e tal? Não, eu quero. Quantos anos tu tem? Aí eu, 17. Mas lá, a proposta que tava era 17 a 22. Aí eu, macho, Aí o cara falou assim, não, mas a partir dos 18. Aí eu fiquei doido. Moço, eu vou fazer 18 agora em maio, moço. Pelo amor de Deus. Qual o problema? Eu sou esforçado, sou não sei o quê. Comecei a me exaltar, sou não sei o quê. Ele, não, mas porque não tem como. Aí eu me virei assim, aí o Espírito Santo me ministrou na hora. Você falou que se não fosse da minha vontade, que eu tinha permissão de brecar. Você tem razão. Você tem razão. Ou seja, velho, tomem posse. Vai que se eu arrumasse emprego, eu ia me afastar da minha própria intimidade com Deus. Quais são os perigos espirituais que eu falo? Que a nossa salvação não é negociável. Não é negociável. Então tomem posse do Espírito Santo. São 3 pontos que são difíceis. Eu ainda vou explicar o terceiro para pegar vocês mesmos. São difíceis. Eu não vou mentir para vocês. São difíceis. São difíceis de praticar. Mas pelo Espírito Santo a gente pode. A gente consegue. E se ele está dando essa palavra é porque ele vai ajudar. Amém? 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 Glória a Deus. Esse é o povo do avivamento. Esse é o povo que a gente está proclamando, que a gente já viu o ano do avivamento. Eita Deus. O Espírito Santo já peça a tua ajuda aqui. Amém? Vamos lá, terceiro ponto. Sacrificar. Salmo 51, 17. Amém? Abriram? Salmo 51, 17. Vou ler para vocês. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito o Deus não desprezarás. Ei, esse sacrifício que não vale de nada para você, também não vale de nada para Deus. Deus despreza. É forte. Deus despreza. Despreza. Então entenda uma coisa.
O terceiro ponto da restauração é: João, comecei a ser mais obediente, voltei a praticar o que praticava antes, só que ainda não consegui ser restaurado. Falta sacrificar. Falta sacrificar. O que isso liga? Entenda uma coisa, o terceiro ponto da restauração, como eu disse para vocês, é sacrificar. Precisamos entender que existem sacrifícios que Deus despreza. Aquilo que é fácil para você, que você quer sacrificar, os seus R$2 de oferta, eu tenho 70, vou dar 2. Vale de nada. Sério mesmo. Ele despreza. Não falo só em quesito de oferta, mas tudo aquilo que me volta ao pecado. Tudo aquilo que me traz o pecado e eu não consigo sacrificar, você nunca vai conseguir ser restaurado. Nunca. Nunca vai conseguir ser restaurado. Então entenda uma coisa. Não aceite ouvir uma palavra dessa. Não aceite escutar esses 3 pontos e continuar da mesma forma que está. Eu não falo isso só de vocês, mas falo isso por mim. Eu pregando essa palavra, eu não quero continuar da mesma forma. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser transformado. A gente pensa que entenda uma coisa, nosso coração é enganoso. A gente pensa que a gente está bem, mas ainda precisa de algo a mais. Tá errado. Tá errado. A partir do momento que eu estava lá em cima, eu já decaí um pouquinho, já tá errado. É porque o pior problema do ser humano é o quê? Se comparar com os outros. Como assim? Eu decaí, mas comparado ao, sei lá, a Thalita, eu tô benzão. Então tô bem. Eu decaí, mas comparado a fulano de tal, que se desviou. Esse é o problema, cara. A partir do momento que você começa a se comparar com alguém, você não consegue nem sacrificar direito. Então entenda uma coisa, é você e Deus. É você e Deus. Vou ler um versículo para vocês bem rapidinho. Gálatas 6, 4 ao 5. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Ou seja, a partir do momento que você se compara com alguém, vai dificultar o seu próprio sacrifício com Deus. Sabe? É o teu sacrifício com Deus. E quando eu falo sacrifício, não é sacrifício, não. É sacrifício. É sacrifício. É difícil. Não, é fácil. Se você não está afim, meu filho, não continua da mesma forma. Deus lhe deu a luz. Você não pode sair daqui essa noite falando que Deus ele não deu uma luz para você, que ele deu. Eu já disse, como eu disse no começo, não precisa um profeta vir aqui na frente ou ter um evento grandão para o Senhor te direcionar a algo. Às vezes Deus ministra algo no seu coração bem antes de confirmações acontecerem. Vocês que não aceitam ser direcionados. Amém? Amém? Quem aqui quer ser restaurado? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A primeira rede de jovens do ano.